amamos, Jesus. A nossa igreja te ama. Nós estamos aqui por tua causa, Senhor. É por tua causa que nós estamos aqui. Te amamos, te desejamos, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nossa alma suspira pelo Senhor. Senhor, não somos nada. Como nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti mais do que o ar que respiramos. Mais do que o pão que nos alimenta. Tu és a fonte inesgotável. Senhor, nós queremos Te dizer isso, Senhor. Para que a nossa alma nunca se esqueça. Tu és a razão, Tu és o motivo. Para que todos saibam, Senhor, o motivo de estarmos aqui. Senhor, que essa manhã seja uma manhã de renovar de esperanças. Que seja uma manhã de levantar, de recomeçar, de entender que o Senhor está fazendo algo novo. Nossos olhos querem ver aquilo que o Senhor está fazendo. Nós queremos confiar, nós queremos crer que algo novo está surgindo, que o Senhor é poderoso, que Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e o será para todo sempre, que não há ninguém como o Senhor, que não há rocha alguma como nosso Deus. Nossa esperança não está naquilo que nós temos nas nossas mãos. A nossa esperança não está nos nossos recursos. A nossa esperança não está nas nossas habilidades. Toda a nossa confiança está em Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Venha com a Tua presença doce, suave, transformadora essa manhã. Nos renove pela Tua palavra. Nos ensine, nos direcione. Nos mostre o caminho, nos mostre onde falhamos. Senhor, nos erga novamente, Senhor. Levanta o que está caído, Senhor. Nós Te oramos crendo que o Senhor é capaz. E o Senhor ainda faz e irá fazer. No nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Você pode crer que maior é aquilo que está por vir. E essa não é simplesmente uma frase de encorajamento. É uma frase de fé e de confiança. Que nós como cristãos precisamos ter. No mundo as pessoas não têm quem se agarrar na hora que a adversidade chega. Elas não têm âncora para a alma. Mas nós temos. Nós temos um Deus que cuida. Que fez no passado, que cuida do presente e faz no futuro. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Então sente-se no seu lugar. E se você pode, você que está aí online com a gente ao vivo ou está assistindo essa mensagem posteriormente, escreve aí nos seus comentários de onde você está falando. Que alegria ter você aí, ou talvez até a data. Eu acho interessante que às vezes a gente vai pregar e eu vejo nos comentários no YouTube: quem está em 2026 nessa mensagem? A mensagem foi de anos atrás, mas ela sempre se renova e sempre alcança alguém. Hoje, amanhã, e que coisa linda saber que ela vai alcançar pessoas no próximo ano. Nós estamos em 2026, mas quem sabe em 2030 pessoas serão alcançadas por essa mensagem. Glória a Deus por isso, amém? Então você que está assistindo ao vivo e você que está aqui conosco, abra a sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 43, o verso 18 e o 19. Isaías 43, no verso 18 e o 19. Vamos ler juntos o que diz as Escrituras. Se você abriu, diga amor. Se você não abriu, diga misericórdia. Eu vou dar mais um tempo para você, porque Deus é misericordioso. E a gente também exerce misericórdia. Amém? Que saudade que eu estava de vocês. Meu Deus, mudei até a minha passagem. Quem estava aqui quarta-feira? Glória a Deus, quarta-feira foi lindo. Se você não assistiu, assista no canal da igreja, a mensagem foi poderosa. Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Glória a Deus. Isaías 43 é um texto que faz isso com a gente. A gente diz, glória a Deus, aleluia. Renova a nossa esperança.
Porque o texto de Isaías 43 diz: eu estou fazendo uma coisa nova. E tem momentos na nossa vida que tudo que a gente quer viver é uma coisa nova. Tudo que a gente quer é um caminho do deserto. É um rio no meio do ermo. Esse é um dos textos mais citados de todas as escrituras. E a maioria de nós que somos cristãos, e quando ouvimos comumente esse texto, a gente cita ele de trás para frente. A gente começa exatamente dessa parte. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E aí a gente glorifica, a gente grita de alegria, mas a gente não presta atenção no que veio imediatamente antes. Que na verdade é a chave para essa mensagem. E também é a chave do versículo. Ele diz assim, ó: esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Sabe, o que Deus estava dizendo? Aquele povo que viu o mar vermelho se abrir, eles precisavam parar de cantar só sobre o mar vermelho. Porque algo novo estava emergindo. Algo novo estava surgindo. E se você estiver de costas para o presente, olhando para o passado, você não vai conseguir enxergar o novo de Deus. Você já viu que tem gente que vive saudosista? Ah, porque no passado Deus fez isso na minha vida. Ah, porque teve um tempo na minha vida que eu fui tão bem sucedido. Ah, porque teve uma época da minha vida. Ah, porque no passado Deus fez isso. E às vezes, quando a gente faz isso, a gente fica de costas para o presente. E olhando para o passado, a gente não consegue perceber que Deus está fazendo uma coisa nova. Que Ele está surgindo. E o grande problema não é lembrar do passado. O problema é querer morar no passado. O problema é querer fazer residência no passado. Então, para que você consiga entender bem o texto de Isaías 43, é importante você entender o contexto histórico. Por isso que aqui na igreja a gente sempre ensina por que Isaías falou aquilo e para quem que ele estava falando aquilo. De onde ele está e para quem ele fala. Esse capítulo, na verdade, pertence àquilo que os estudiosos chamam de Deutero-Isaías. É a porção do texto de Isaías 40 até o 55. Isaías estava escrevendo para o povo de Israel que estava cativo na Babilônia, no exílio babilônico. Eles haviam sido levados prisioneiros por Nabucodonosor e eles estavam no exílio. Mas eles não estavam fazendo uma visitinha na Babilônia. Eles estavam num exílio de anos. Eles estavam sofrendo há muito tempo. E tudo que eles reconheciam como bom, eles tinham perdido. Eles tinham perdido o templo do Senhor. A linhagem davídica tinha sido totalmente interrompida. Tudo que eles entendiam como a identidade nacional deles estava em ruínas. Sabe aquele momento que você pensa assim, eu nunca vou perder isso? Pronto. Eu fico imaginando que o povo de Israel pensava, a gente nunca vai perder o que a gente tem. E de repente eles perderam tudo. Eles perderam a liberdade, eles perderam a cultura, eles perderam a história. E aí Isaías vai profetizar para esse povo, que tinha perdido tudo, que estava cativo, num lugar totalmente diferente das promessas de Deus. Deus tinha muitas promessas para eles, mas eles estavam vivendo promessas? Não, eles estavam em sofrimento. Eles estavam naquele lugar que eu gosto de chamar de dificuldade para recomeçar. Coisa difícil é recomeçar. Às vezes a gente diz, recomece, a gente, que lindo, eu vou recomeçar. Começa de novo para tu ver como é bom. Coisa difícil é você recomeçar. Começar num novo emprego, numa nova profissão. Eu estou num momento de recomeçar, num novo lugar. É difícil. Tem hora que eu mesmo digo, Deus, me ajuda. E eu tenho que falar comigo mesmo, dizer, Thalita, para de ficar amarga. Sabe, não tem hora que você conversa com você? Eu tenho que conversar comigo. Porque eu não sei, eu fico com a impressão que tudo que é bom, eu tenho que achar uma coisa ruim. Porque recomeçar é difícil. Aí tudo é bonito. Eu falo, é bonito, mas comida horrível. Não é? Você já viu? Aí o que é feio, o que é ruim aqui, a gente diz, não, é bom. Por quê? Porque é a dificuldade normal, natural do ser humano de aceitar o que é novo. De recomeçar. E todo mundo já viveu, ou talvez esteja vivendo um momento assim, duro. O momento do recomeço. O momento em que você está desmotivado, frustrado.
Todo mundo tem um momento amargo na vida, um momento sombrio. Aquele momento que você vai ter que recomeçar depois de uma situação difícil. Você vai ter que recomeçar depois de uma perda, depois de um luto. É difícil. Depois que você perde alguém que você ama, depois que alguém que você ama morreu, é difícil recomeçar. Depois que você perde um emprego, é difícil recomeçar. Você fica sem esperança. Depois que você passa um problema duro no relacionamento e você precisa perdoar e recomeçar, meu Deus, como é difícil, parece que você vai se arrastando. E todo mundo já viveu um momento desse. Um momento de um projeto que não deu certo. Você sonhou, pensou, trabalhou, se esforçou, orou e não deu certo. Vocês pensam que é só com vocês que acontece? Todo mundo tem um projeto na vida que não deu certo. Todo mundo tem um momento da vida sombrio. E esse era o momento que o povo de Israel estava. Um momento assim, que eles precisavam ver algo novo de Deus, mas no momento, tudo que eles tinham era o cativeiro. E aí o texto que circunda Isaías 43, do verso 18 e 19, não começa mandando eles esquecerem simplesmente o passado. Começa com uma recapitulação, uma lembrança daquilo que Deus já havia feito. O texto 16, o versículo 16 e o 17 diz assim, ó: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados estão como um pavio. Gente, eu amo esse momento. Esse é o momento que Isaías apresenta as credenciais de Deus. É como se Isaías dissesse assim, ó: eu vou dar uma palavra de esperança para vocês. Eu vou dizer assim para vocês que vocês precisam confiar que Deus está preparando algo novo para vocês. Mas antes de dizer para vocês que Deus está preparando algo novo, eu preciso dizer que Deus é esse. Eu preciso lembrar que essa pessoa que está falando, o que foi que ela fez? Ah, ela já fez um caminho no mar, já fez uma vereda pelas águas violentas. E aí ele começa a falar tudo que Deus já fez. Para quê? Para dar uma boa introdução, simplesmente? Não. É para que no povo e no coração do povo tivesse a confiança necessária de que Deus era capaz de fazer. E que a eles bastava confiar, obedecer. É a mesma coisa que se eu fosse pregar aqui, qualquer pessoa viesse aqui e a gente fosse apresentar e dissesse assim: essa pessoa que vai falar hoje à noite, pela manhã, que vai ministrar na vida de vocês, Deus já fez isso na vida dela e isso, e contasse tudo que Deus já fez, para dar a você credibilidade, confiança. Então Isaías diz assim, ó: assim diz o Senhor, aquele que fez. E aí ele começa a dizer. E aí ele diz em seguida: então, se esqueçam do que foi. Parem de viver no passado. Parece meio estranho, né? Parece meio contraditório isso. Porque a gente fica pensando assim: por que Deus mandou, através do profeta Isaías, o povo se esquecer? Deus não está incitando ingratidão no coração do povo, de se esquecer que Deus abriu o mar vermelho. Não. Deus está fazendo um convite, um chamado à sensibilidade do povo. Há uma sensibilidade espiritual de entender que soltar o passado não era desprezar o que Deus havia feito. Era simplesmente confiar que Ele não terminou a obra. O problema é que às vezes a gente não consegue confiar que Deus vai terminar a obra porque a gente está preso no que Deus fez. A gente está preso numa vitória do passado. E hoje nós vamos aprender que há um recomeço para cada um de nós. Que o Deus que fez no passado, Ele faz hoje, continua fazendo e vai fazer amanhã. Quem crê nisso? Mas para isso você precisa entender e confiar. Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Você pode dizer isso para você? Diga assim: Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Eu posso dizer para você, é bem nova. É totalmente nova. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Deus está fazendo algo novo na igreja do amor. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo. A palavra traduzida para coisa nova aqui em Isaías 43, versículo 19 é Shadash no original.
E sabe o que é lindo? Que essa palavra, quando você vai estudar no original, ela não representa algo novo somente no tempo. Não é assim, ó, Deus está fazendo uma coisa nova, tipo relacionado ao dia de hoje. É algo novo, não somente em relação ao tempo, mas renovado em relação à sua qualidade. Então, quando o texto diz, Deus está fazendo uma coisa nova, não é só... É algo que é para hoje e não foi para ontem. É algo novo na sua qualidade. E eu quero que você saia daqui motivado, esperançoso, de dizer assim, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida. Não é nova só porque Ele vai fazer agora. É nova porque vai ser diferente do que Ele já fez. Porque vai ter outro método daquilo que Ele já usou para me abençoar. Porque Deus tem credencial para fazer. Porque Deus pode fazer. Porque um dia Ele abriu o mar vermelho no meio. E agora Ele pode fazer diferente. Agora Ele pode fazer riachos no deserto. Uma hora Ele pode pegar uma porção de água e abrir. Outra hora Ele pode pegar um lugar que não tem água nenhuma e jogar a água. Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Essa é a palavra de hoje. Deus está fazendo uma coisa nova. E o que é que o texto de Isaías nos ensina? Primeira lição, que nós precisamos aprender a distinguir aquilo que é fundação daquilo que é linha de chegada. Fala comigo, fundação é diferente de linha de chegada. O texto diz assim, ó, esqueçam o que se foi. E não vivam no passado. Isaías, gente, aqui não está dizendo assim, apague sua memória. Não. Ele está dizendo assim, ó, não more no passado. Não faça do passado a sua residência. Ele está dizendo assim, ó, não viva no passado. Algumas versões dizem assim, não considerem. E a palavra original para isso é contemplar com atenção prolongada. Habitar com pensamento, estabelecer-se em, ou seja, fixar a residência. Vou falar uma coisa que você vai entender aqui. Quantos de nós muitas vezes temos dificuldade de viver o novo de Deus porque a gente está habitando com o pensamento no velho. A gente está habitando com o pensamento no passado, naquilo que Deus fez na nossa vida ontem, no ano passado. 5 anos atrás. A gente tem dificuldade de confiar no novo, porque os nossos pensamentos estão habitando no velho. É que o texto diz, olha, o considerem é, parem de morar. Parem de habitar naquilo que Deus fez no passado. Gente, Deus já fez muitas coisas na minha vida e na sua também, amém? Mas esse lugar é para a gente visitar, para agradecer e nos empurrar para a frente. Não para a gente morar. Não para a gente olhar e dizer assim, Deus já fez. Tudo que Deus tinha para fazer na minha vida, Deus já fez. Não, gente, Deus fez, Deus faz e Deus fará. Ele ainda tem coisas para fazer. Ele está dizendo, eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Eu, se fosse você, eu celebrava. Porque está chegando um tempo novo na sua vida. Está chegando um tempo que Deus vai fazer algo novo. O milagre do passado não serve para hoje. Deus tem um milagre novo para agora. O mar vermelho era o quê, gente? Era o destino final? Não. O mar vermelho era a fundação. Só que o povo estava achando que o mar vermelho era o destino final. O mar vermelho era a fundação. Para mostrar que Deus é capaz de fazer. E o que é que eu e você precisamos fazer? A gente precisa mudar o foco. O momento para algo novo é agora, é hoje. A gente precisa aprender a viver isso, a viver no presente. Porque se tem uma coisa que essa geração é uma geração ansiosa. Verdade ou não, gente? A gente quer morar no futuro. A gente quer saber o que Deus vai fazer amanhã e depois de amanhã. Onde será que eu estarei daqui a 2 anos? Tem hora que eu digo, Deus, ser missionário é difícil, né? Porque um dia a gente está num canto, outro dia a gente está no outro. Aí eu fico me pensando, será que daqui a 2 anos, onde será que Deus vai me mandar? Porque para onde Ele mandar eu vou ter que obedecer. Eu não tenho escolha. Eu sempre digo para as meninas, eu não se apega a lugar nenhum. Porque para onde Deus manda a gente vai. Sabe, a gente precisa ter essa consciência, porque senão a gente vai viver ansioso. Pensando, o que será que vai ser?
A gente precisa simplesmente confiar e também mudar a nossa perspectiva. E aprender a viver o hoje. Porque senão a gente fica louco. Verdade ou não? Se a gente ficar pensando como vai ser o amanhã, meu Deus do céu, aí a gente não aguenta. A gente tem que aprender a viver o hoje. Eu vi um vídeo tão lindo, que falou tanto comigo. De um florista. E ele disse que uma pessoa chegou para ele e disse assim, como é que eu faço para a flor durar mais tempo? Porque quem gosta de flor natural, quer que ela dure o máximo possível. E às vezes você tem pena de comprar uma flor natural. Porque é tão caro e a gente pensa assim, vai murchar, vai morrer. Aqui no Brasil mesmo é quase impossível você comprar uma flor natural. Porque é muito caro. Lá nos Estados Unidos é barato, vende no supermercado. É barato. Então as pessoas compram, elas enfeitam a sua casa. Mas mesmo assim tem gente que não compra, porque pensa, daqui uma semana morre. Mas coisa linda é a flor natural na sua casa. E às vezes você fica aprendendo. Eu mesmo fico pesquisando. Pesquisei várias vezes. Descobri que se você colocar uma moedinha de 1 centavo no fundo do vaso da tulipa, ela dura mais tempo. E aí esse florista, alguém perguntou, o que é que eu faço para a flor durar mais? Ele disse, nada, você não faz nada. Não faz nada, porque a flor foi feita para murchar. Ela tem um tempo de vida. A flor nos ensina a ficar no presente. Aquele homem falou tanto ao meu coração. Era como se ele dissesse assim, aprenda a viver no presente. Você tem essa flor para hoje, para essa semana. E aí toda vez que eu colocava a minha florzinha no meu vasinho, eu dizia assim, eu só tenho hoje, Jesus. E era a minha alegria, eu dizia assim, quando eu me mudei, eu dizia assim, minha alegria era comprar a flor na sexta-feira e colocar no vaso e ficar olhando para a minha flor e admirando a flor. Eu falava com a Arthur, não me impeça de comprar pelo menos a minha flor. Me deixe ter uma alegria aqui. E aquilo foi me ensinando. Deus foi me ensinando a ficar no presente. E dizer assim para mim, Thalita, basta cada dia ser o mal. Para de pensar no amanhã e começa a viver o hoje. Sabe, esse texto nos ensina isso. A gente precisa parar de olhar para o futuro e para o passado. Porque às vezes a gente está olhando para o passado em duas perspectivas. Às vezes a gente está olhando para o lado ruim do passado e para o lado bom do passado. Porque tem gente que fica preso no passado mal, no cativeiro, na dor que sofreu, na palavra de maldição que ouviu. Quem nunca não ouviu uma palavra de maldição? Uma palavra dura. Uma pessoa que te feriu com palavras. Como é difícil sair desse lugar. Como é difícil sair de um lugar de dor, de decepção, de frustração, do erro de alguém que a gente fica pensando, como pode? Mas a Bíblia nos ensina que a gente precisa sair desse passado. Ele disse, esqueça as coisas passadas, porque senão você não vai conseguir habitar no presente e confiar que Deus está fazendo algo novo. E a gente precisa parar de olhar para o passado, não somente para o que deu errado, para a oportunidade que você não teve, para o que fizeram contra você, para a mentira que inventaram a seu respeito. Você precisa também parar de viver na melhor fase da sua vida, se você não está vivendo ela hoje. Porque passou, aquilo foi uma bênção de Deus para o passado, Deus tem uma bênção maior para o hoje. A gente precisa parar e não permitir que os fracassos do passado nos possuam. É muito duro, gente. Coisa difícil é quando a gente falha, quando a gente fracassa a continuar. Eu fico pensando no coitado do jogador de futebol. O povo não costuma ter pena, porque diz que nada, jogador de futebol é milionário. É não, gente, milionários são alguns. Só alguns que conseguem ascender e ganhar aquilo ali. A maioria é esforçado. Ele tem que acertar. Se ele erra, meu Deus, a torcida acaba com ele. Verdade ou não? Quem é torcedor aqui? Vai dizer que se o camarada perde o pênalti, como é que tu fica? Não, aqui a gente tem que ter uma conversa, jogo aberto. Olha bem, se o jogador, ele treinou todo dia no sol quente, horas e horas, ele treinou para bater o pênalti. Treinou. Quando chegou a vez dele de bater o pênalti, se ele errar, o que é que acontece? Acabou ele, a família dele, a mulher dele, a mãe dele, os filhos dele. Todo mundo é xingado.
Ele vira um motivo de chacota, ele vira meme nas redes sociais. Ele não pode sair no restaurante na semana. Se ele sair no restaurante na semana, ele vai ser xingado. Ele tem que se esconder, ele sente vergonha, ele sente medo. Agora para e pensa. Ele tem que esperar a poeira baixar para voltar para o campo e jogar de novo. E se ele ficar preso a esse erro desse pênalti, quando ele tiver que pegar outro pênalti, ele deixa de ser jogador de futebol. E se da próxima vez que ele for bater um pênalti, ele ficar pensando, eita, o pênalti do campeonato passado que eu perdi. É melhor mudar a profissão. A mesma coisa é com a gente. Se a gente fica, na hora de bater nosso pênalti, pensando no pênalti que a gente perdeu, a gente não vai conseguir bater mais nada. É por isso que a gente precisa parar de pensar no passado. Ei, errou. Conserta e continua. Muda o foco, vira a página, vai pra frente. O passado só deve ser importante pra gente se for uma lição, se for um aprendizado. A gente precisa parar de deixar o passado nos paralisar. Porque às vezes a gente pensa assim, mas não dá mais nada pra Deus me usar por causa disso. Não podemos deixar e depender também das vitórias do passado para nos sustentar. Porque a vitória do passado não pode sustentar o nosso hoje. Eles tinham vencido grandes coisas, eles tinham tido grandes conquistas do povo de Israel. Sim, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, sim, mas agora estavam no cativeiro. O que é que adiantou? Me fala. O que é que mudou na vida deles? É por isso que a gente não pode viver de vitórias passadas. A gente tem que ajustar o foco. Eu e você, a gente não pode viver da fé do ontem. A gente tem que viver da fé do hoje. A fé do ontem foi para ontem. A fé de hoje é para hoje. Deus fez no passado, mas Deus faz. E Deus vai fazer algo maior. É assim que a gente tem que viver. Com o coração cheio de esperança, de fé, de expectativa. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Uma coisa nova. Israel foi liberto do Egito, eles passaram a pés enxutos no meio do Mar Vermelho, mas 700 anos se passaram, olha para mim, não foram 7 anos, foram 700 anos e o que estava na boca deles ainda era sobre o Mar Vermelho, como se aquele fosse o único idioma do que Deus pode fazer. Aí Isaías pensa e vem e diz assim, gente, vocês não estão achando que vocês estão muito no passado não? Gente, vocês não estão achando que 700 anos não é suficiente para Deus fazer algo novo? Vocês ainda estão presos no milagre do passado. Sabe por quê, gente? Milagre pode virar prisão na nossa vida. Se pode. O milagre vira uma prisão se ela for o único referencial da nossa vida. A gente fica preso ali, não faz nada mais. Deixa eu te dizer algo, Deus me trouxe aqui essa manhã para te dizer, Deus está fazendo algo novo. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus vai fazer algo novo na minha vida. Deus vai fazer algo novo na Igreja do Amor. Quem está sentindo um cheirinho de coisas novas? Ei, você precisa ter expectativa e dizer, rapaz, eu posso não estar vendo, mas eu creio. Deus está fazendo algo novo. A gente é um milagre? É só olhar ao redor dessa igreja aqui e ir dizer, eu estou pisando em um milagre. Eu sempre falo isso e vocês vão me ouvir pro resto da vida, porque vocês já estão me ouvindo 23 anos. Daqui a 23 eu vou falar da mesma coisa. A gente não pode se acostumar. Isso aqui não é normal. É normal? Não é normal isso aqui? Não. Eu estava ali falando com Fabiana que começou com a gente bem... Eu falei, Fabiana, tu se lembra daquela época que a gente fazia uma filinha com as crianças, parecia um bando de caranguejo, um de mão dada, para atravessar a avenida, é a Avenida Brasil, ali? Na Nelson Ferreira, atravessar a Nelson Ferreira para levar as crianças para casa dela para fazer o cultinho. Porque a gente não era 5 salas de decolar. Não era um prédio com astronautas e luzes coloridas piscando. Não eram mesas coloridas e lanche. Não, a gente não tinha uma sala. Uma sala a gente não tinha. A gente que tinha que atravessar as crianças para ir para a casa de Fabiana. Para ter o cultinho lá. Porque uma sala sequer não tinha. E aí eu vi ela agora pela manhã, eu falei, meu Deus, é por isso que eu estou pisando num milagre, gente. Isso aqui é um milagre. Você é um milagre. Essa cadeira é um milagre. Sabe por quê?
Porque a gente está aqui numa igreja no Nordeste, para o Nordeste. Essa igreja e tudo que Deus está fazendo aqui, não veio ninguém de fora. Não veio ninguém culto, preparado, altamente capacitado para começar isso aqui, não. Não veio treinamento de fora, não veio gente de fora, não veio dinheiro de fora, não veio recurso de fora. Só veio a graça, o favor, a misericórdia, a fidelidade de um povo que decidiu entender que Deus estava fazendo algo novo. E o que é que eu quero falar para mim e para você? Deus não parou não, gente. Vocês acham que eu vou parar aqui? Deus está fazendo algo novo. Algo novo aqui em Paulista. Algo novo em Pernambuco, no Brasil e nas nações da terra. Não vai parar, porque aquilo que ele começou, ele continua. A boa obra que ele começou, ele continua. Eu não sei você, mas está muito frio aí no seu lugar. Você glorificava, você dizia amém, você concordava, porque a gente rala muito para isso, ó. A gente trabalha, é joelho no chão, é fé, é trabalho. Você precisa crer e confiar. Deus está fazendo uma coisa nova. O Mar Vermelho foi só o caminho para chegar no deserto. E o deserto foi só o caminho para chegar na Terra Prometida. E a Terra Prometida era só a fundação para uma nova caminhada. É por isso que a gente precisa distinguir, separar o que é fundação do que é destino final. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 3, do 3 ao 14. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A minha pergunta para mim e para você nessa manhã é: qual é o seu mar vermelho? Qual é o milagre que Deus fez na sua vida, no passado, que você está achando que foi o destino final? Que você não está entendendo que isso é apenas uma fundação para aquilo que Ele ainda vai fazer. Passado, gente, só serve para ser lembrado na nossa vida se Ele nos empurrar para o presente. Se Ele nos empurrar para a tristeza, para a angústia. Ah, mas como era bom quando eu fazia isso. Ah, mas como era bom. Não, isso é para afundar. O inimigo quer matar você quando você fica assim. Ah, mas eu queria estar nesse lugar agora. Não. Você precisa renovar sua mente. Rapaz, eu não estou entendendo, não estou vendo. Mas eu vou me esquecer do que Deus fez lá atrás. Porque eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova. O texto diz: vejam. Vejam, eu quero que vocês vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova. A palavra no hebraico é riné. É como que ele estivesse dizendo assim: veja, pare tudo agora e olhe. É um chamado para dizer: fica aqui, ó. Venha para cá. Ei, sai do passado. Vem aqui, ó. Eu estou querendo te mostrar. Eu estou fazendo uma coisa nova. É como se ele dissesse assim: não é que o que Deus fez no passado não tem importância. Tem importância. Mas eu quero que você tenha entendimento que a perspectiva do que Ele está fazendo hoje é mais importante ainda. É mais importante ainda. Uma coisa nova está surgindo. E quando diz está surgindo, não é que Deus vai começar a fazer, Deus vai começar a planejar. Não, quando diz que está surgindo é porque Deus já fez. Ah, gente, vocês estão muito sem esperança. Eu não sei, acho que é só para mim. Vocês não entenderam não, o que eu falei não. Estou me rasgando todinha, passando um calor para te dizer. Deixa eu te dizer uma coisa, gente. Quando Deus diz está surgindo, é porque Deus já fez no céu. Está feito. Deus não é desorganizado, não. Deus não é igual a gente, não. Que diz que vai fazer uma coisa e deixa para a última hora, não. Quando Ele diz assim, estou fazendo, é porque Ele já fez. Já está feito. E sabe qual é o problema? A gente não consegue entender. Por quê? Porque é muito desorientador o deserto. O deserto é perturbador. Estar no deserto, cercado de terra por todos os lados, sem um gole de água, é um convite para regredir aquilo que era conhecido da gente. Mesmo que o que fosse conhecido fosse um cativeiro. Quando a gente está no deserto, é muito duro. É muito difícil, seja qual for o deserto. Emocional, espiritual, financeiro. A gente fica tentando procurar
o que é comum, o que é conhecido. E às vezes aquilo que é conhecido era um cativeiro. O povo, quando atravessou o mar, logo em seguida, eles já estavam lembrando da escravidão. Eles estavam se lembrando da comida que comia. Não foi só com eles não, gente, é com a gente também. A gente faz a mesma coisa. É por isso que a gente precisa diferenciar o que é fundação do que é destino final. Deus te trouxe aqui para te dizer aquilo que Deus fez no seu passado. Pode ter sido grande, mas Deus tem algo maior para fazer. Aquele milagre que você viveu pode ter sido o mais extraordinário da sua vida. Ele tem um maior para fazer. Ele tem um mais poderoso ainda. Segunda lição, reconheça que Deus é consistente, mas ao mesmo tempo Deus é criativo. Isaías 43:19 diz assim: até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus é consistente. Deus não é indisciplinado. Deus não é como a gente que diz assim: esse ano todo eu vou para a academia. Eita mesmo, Deus está falando. Deus não é inconsistente como a gente, que diz assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Lê uma semana, falta 2. Não. Deus é consistente. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente e continua fazendo no futuro. Ele sempre vai fazer. Leia a Bíblia. Você vai ver a consistência de Deus. Ele não para de fazer. Ele fez, faz e continua fazendo. Só que Ele é consistente, mas é também criativo. A forma que Ele faz é diferente. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, porque essa mensagem pode mudar totalmente a sua vida, se você decidir que ela é para você, e você decidir: eu vou agarrar essa palavra com toda a força e esperança do meu coração. Deus é consistente, mas é criativo. Por quê? O mar vermelho se abriu. Abriu. Por que não abre de novo? Porque Deus faz como Ele quer. Ele curou um cego com uma saliva. E na próxima cura ele disse: vai, tua fé te salvou. Oxe, por que Deus não botou a saliva no outro também? Eu fico imaginando que se eu fosse discípula de Jesus naquela época, eu estivesse junto, certamente eu estaria com um caderno e uma caneta, anotando tudo. Eu ia querer aprender. Quem estaria também com um bloco de notas? Talvez no celular, se você é mais velha como eu, era caneta e caderno. Aí, agora imagina os discípulos anotando assim, pensando assim. Aí Jesus vem, cura um cego, coloca a saliva e tal. Aí os discípulos: como fazer uma cura? Coloque uma saliva no olho e tire. Aí no próximo milagre, Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Eles: peraí, coloca a saliva, vai, a fé salvou. Sabe, tipo... Eita, essa aula tá estranha. Eu não estou entendendo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente faz isso com Deus. Deus faz de um jeito e a gente acha que Deus vai fazer do mesmo jeito da próxima vez. E Deus é criativo. Deus é consistente. Ele faz hoje, fez no passado, faz hoje, faz amanhã. Mas Ele faz da forma que Ele quer. Ele faz do jeito que Ele quer. O método muda. Ele não muda. Deus não muda, não tem sombra de variação no seu caráter. Mas a forma como Ele faz, muda. E aí a gente se desespera. Sabe por que a gente desespera? Porque a gente fica preso ao método. Pensa que o método, 2 passos, foram 2 vezes a saliva. Foi um processo gradual. No outro, pá, esteja curado. Ele foi curado. Quem já experimentou métodos diferentes de Jesus na sua vida? Tem hora que a gente diz: Jesus, vem cá. Aí Ele faz bem gradual. Bota um passo, segundo passo. E tem hora que Ele vem cá, pá, de uma vez só. Eu não sei você, mas todos os dias eu preciso pensar e fazer a minha alma se aquietar em Deus e saber: Deus tem formas diferentes de agir. E eu não posso ficar presa à forma. Eu preciso ficar confiante em quem Deus é. Terceira e última lição do texto é: comprometa-se com o plano de Deus. Obrigada, eu estava com saudade. Vamos fazer de novo. Terceira e última lição. Obrigada, gente. Era só para eu beber um copo d'água, porque tá um calor aqui. Glória a Deus. Gente, glória a Deus pelo calor. Se eu não estou reclamando não, porque eu não queria aquela chuva ontem não, que luta.
Nem dormir direito, eu dormi, Deus não deixa a água entrar, não deixa a água entrar. Quem pode glorificar a Deus? Que a gente tem a pés enxutos. Só Deus e a gente sabe o sacrifício que é cada coisinha aqui, né? Aí a gente fica dizendo, guarda Deus, é tua casa, Deus. É tudo teu, Deus. Terceira e última lição, comprometa-se com o plano de Deus. Isaías 43, o verso 21 diz assim: o povo que formei para mim, a fim de que proclamasse o meu louvor. Quando ele fala do povo, ele diz assim, ó, o povo que formei para mim. Formei aqui não significa somente criei. É formar para uma função. Formar para um propósito. Para quê? Para proclamar a palavra do Senhor. Deus estava dizendo que aquele povo havia sido formado para um propósito. Tinha um plano. O povo estava no cativeiro? Estava. Mas tinha um plano? Não, gente, vocês não estão me ajudando. O povo estava no cativeiro, mas tinha um plano? Tinha. Tinha um propósito? Tinha. Tinha algo maior. Eu formei para mim, para que proclamasse o meu louvor. Sabe qual é o maior problema da gente? É que a gente tem resistência para o método de Deus. Porque a gente conhece às vezes o que Deus fez. E a gente pensa que Deus vai fazer de novo, daquela forma. Aí a gente tem uma resistência para o novo. Verdade ou não? A gente quer o que é conhecido. Não. Desse jeito não. Deus costuma fazer daquele jeito. Lembra que eu disse que Deus era criativo? Se a gente tiver resistência, a gente não entende o plano. Eita, vocês não pegaram. Se a gente tiver resistência, a gente não entende o plano. Se a gente tiver resistência, dizer assim, Deus, eu estou com muita resistência disso que está acontecendo na minha vida, porque eu não estou entendendo. Está tudo dando errado. Será que é só comigo que acontece? Com vocês também acontece? Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, por que está tudo dando errado? E Deus diz, calma, Thalita, é porque eu tenho um plano. É porque eu tenho um plano. Essa semana eu passei por uma situação dessa. Eu fui para um lugar que eu tinha resistência de ir. Aí eu precisei perder algumas coisas para dizer, quer saber, eu vou. Dessa vez eu vou para ouvir. Aí eu fui. E sabe quando você passa o dia inteiro assim? Aí quando o dia termina eu faço, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi por quê. Sabe, tem aqueles momentos que a gente diz assim, agora eu entendi porque tudo se foi. Porque Deus quer trazer algo novo. Sabe, se a gente resiste, a gente não consegue viver o novo de Deus. Aí Deus está assim, menino, olha o que eu tenho para você. Olha isso aqui bem grande. Aí uma pessoa vem e coloca uma coisa bem grande na sua mão e diz assim, ó, aqui ó, você ainda não tinha recebido porque estava resistindo. Gente, coisa boa é acreditar e confiar no plano de Deus. Mesmo quando não faz sentido nenhum. Mesmo quando está fora da nossa lógica. Mesmo quando está diferente daquilo que Ele já fez. Vale a pena. A resistência para esse método novo de Deus tem uma das suas expressões mais dramáticas no texto de Atos 10. Quando Deus fala com Pedro. Pedro tinha um método, um caderninho anotado de como Deus agia. E Pedro tinha anotado assim, Deus age pelos judeus e para os judeus. Aí Deus vem e faz assim, Pedro, eu vou te dar uma visão. Um lençol descendo do céu, cheio de animais impuros. E uma voz dizendo, Pedro, mata e come. Aí Pedro diz, não Deus, eu jamais vou comer algo impuro. E aí Deus diz assim, o que Deus purificou, não chame você de impuro. Pedro estava fazendo o quê? Filtrando o que Deus fazia. E o que ele estava fazendo hoje por aquilo que Deus já tinha feito. E Deus estava dizendo, Pedro, tu não estás entendendo ainda. Eu estou fazendo uma coisa nova. Tudo que você pensa e crê Deus vai fazer para os judeus e pelos judeus. Deus estava dizendo assim, não Pedro, agora é novo. Vamos colocar os gentios na jogada. Por quê? Porque já estava no meu plano. Porque já estava no meu plano. Só que você não estava conseguindo enxergar o plano, Pedro. Porque você estava tão preso no passado
e no método do passado que você não estava entendendo o que eu estava planejando. Aquele povo tinha um propósito, tinha uma promessa, mas estava cativo. Mas Deus tinha um plano? Tem. Deus sempre tem um plano. Deus pode até mudar os métodos. Pode ou não pode? Mas Deus não muda o plano dele. Ele tem um plano. E se você chegou hoje aqui cansado, desanimado, abatido, sem esperança, hoje é dia de você dizer: Deus, me ajude a recomeçar. Deus, renove as minhas forças, Senhor. Me dê um novo fôlego, um novo ânimo. Deus, me ajude a confiar no teu plano. Me ajude a crer que o Senhor está fazendo algo novo. Eu posso não estar enxergando, pode estar sendo difícil. Eu posso estar me sentindo presa em um cativeiro, mas eu posso crer e confiar que tem algo novo de Deus para mim. Sabe, às vezes a gente fica tentando entender, tentando enxergar, tentando descobrir o que Deus está fazendo. Igual um filho tentando descobrir o que o pai vai dar de presente de aniversário, ou vai dar no Natal. A gente fica tentando descobrir o que será que Deus está colocando na caixa de presente para mim, não é? Mas a gente não pode fazer isso com Deus. A gente precisa somente crer. A gente não pode perder o foco no meio do caminho. A gente não pode se distrair com dores, com aflições, com acusações. Porque tem dores que nós enfrentamos que, na verdade, elas, todas as vezes que a gente lembra, elas nos paralisam, ao invés de nos fazerem avançar. Mas Deus está dizendo: eis que estou fazendo uma coisa nova. Eis que eu estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Eu quero que hoje você veja. Eu não consigo vislumbrar pelos olhos da fé. Deus está fazendo uma coisa nova na minha família. Deus está fazendo uma coisa nova no meu casamento. Deus está fazendo uma coisa nova nas minhas finanças. Deus está fazendo uma coisa nova na minha célula. Deus está fazendo uma coisa nova na minha igreja. Eu não estou vendo, mas eu confio. Eu confio que Ele é um Deus que pode todas as coisas. Coisas novas. Eu não sei se você, assim como eu, está desejando por isso, está clamando por isso e dizer: Deus, faz coisas novas na minha vida. Me dá algo novo, uma unção nova, uma unção fresca. A unção que foi para ontem, já ficou no ontem. Eu quero a de hoje, Senhor. O alimento que o Senhor me deu para ontem, eu já não quero mais comer. Eu quero o de hoje, Senhor. Eu quero a comida de hoje. Você precisa pedir. Você precisa dizer: Deus, o milagre de ontem foi bom, foi maravilhoso, e eu confio que o Senhor pode fazer por causa dele. Mas eu creio que o que Deus pode fazer hoje é maior. Coisas novas. Coisas novas. Você pode ficar em pé no seu lugar. Você pode dizer isso: coisas novas. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Cante com fé. Coisas novas. Cante com fé. Deus está fazendo. Cante com confiança. Quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Diga isso mais uma vez: coisas novas. Coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas. Levante suas mãos Deus com está confiança fazendo. de quem crê. E diga: eu creio, Senhor. O Senhor pode abrir um caminho no ermo. Oh, e rios no deserto. Rios no ermo, rios no deserto. E se preciso for, Se for preciso, Ele é capaz de abrir o mar. Oh, diga isso: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu confio, Senhor. Oh, o Senhor pode.
deseja viver algo novo, levante suas mãos. Comece a dizer isso para Deus. Essa manhã Deus está aqui. Ele está fazendo. Vejam, Ele está fazendo. Oh, é um convite de Deus, eu estou fazendo. Ei, Deus te trouxe aqui para renovar a esperança no seu coração. Ele está dizendo para mim e para você: eu estou fazendo algo novo. Sinto o cheiro de coisas novas vindo. Coisas novas. Comece a pedir: Senhor, eu quero viver algo novo. Comece a clamar e diga: eu quero viver algo novo, Senhor. Eu quero viver algo novo na minha vida espiritual. Me dá mais fome, me dá mais sede. Se você precisa, clame, levante as suas mãos e diga: Senhor, tira a frieza do meu coração, tira a dureza do meu coração. Eu quero viver coisas novas, uma unção nova, um amor novo. Comece a clamar aí no seu lugar, abra a sua boca. O que você quer viver de algo novo. Vamos continuar profetizando isso. Deus está fazendo coisas novas. Coisas novas. Eu sinto o vento do Espírito aqui. Ele está visitando você e dizendo: filho, eu quero fazer algo novo. Qual vai ser a busca sua? Diga: Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida espiritual. Eu quero viver algo novo na minha família, Pai. Eu quero viver algo novo, Jesus. Até no passado eu vivia a repetição dos erros da minha casa, dos erros da minha família. Eu quero que seja diferente. Talvez você está vivendo um momento emocional duro, difícil. Tem um momento do lado sombrio, mas Deus tem algo novo. Eu quero viver algo novo. Presta atenção, tem algo de Deus para você. Deus pode tirar você desse buraco sombrio. Você só precisa clamar. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu quero viver algo novo. Se você está aqui e há muito tempo você deseja ser mãe e você teve um diagnóstico, talvez o médico disse: você é estéril, nunca vai conseguir. Deus está dizendo: tem algo novo que eu posso fazer. Vejam. Eu estou fazendo algo novo. Vamos. Diga isso, clame e peça. Levante suas mãos. Só você que deseja viver algo novo, levante suas mãos e diga: eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Diga: Senhor, eu preciso viver algo novo, Senhor. Vem aqui, Espírito Santo. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e o será para sempre. Nós te pedimos uma unção de cura liberada essa manhã aqui. Se existe alguém enfermo no corpo, na alma ou no espírito, traga algo novo agora. Receba o novo de Deus. Comece a dizer: eu vou viver, Senhor. Eu vou viver algo novo. Comece a clamar no seu lugar. Comece a gerar o seu milagre. Meu coração o Espírito está aqui. Não perca o tempo da visitação. Tira o medo, Senhor. Tira a angústia. Nós queremos, Senhor. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Só você que deseja viver algo novo. Comece aí no seu lugar a falar isso para Deus. Algo novo, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nas nossas emoções, na nossa vida espiritual, na nossa igreja, no nosso ministério. Nós confiamos em Ti, Jesus. Eu quero viver algo novo. Você que está aqui, você pode dizer assim: eu vou viver algo novo. Você pode confiar: Senhor, nós cremos, Pai, nós vamos viver algo novo. Nessa manhã nós estamos aqui porque nós queremos te pedir perdão todas as vezes que a gente tentou entender o momento que nós estávamos vivendo sem confiar no plano do Senhor, sem confiar que o Senhor é bom, fiel, justo, que o que o Senhor fez no passado o Senhor faz no presente e o fará no futuro. Nos ajude a sermos confiantes em Ti, Senhor. Aquele que abre o mar vermelho pode fazer um riacho no deserto.
O Senhor pode brotar águas do lugar mais seco que existe. Não há impossíveis para ti. Em todas as suas promessas, Pai, nos ajude o nosso coração a confiar, a acreditar, a entender que o Senhor pode fazer. Eu oro por cada pessoa que chegou aqui essa manhã. Eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Eu oro por cada pessoa que tem um impossível. Um impossível dos homens. Os impossíveis dos homens são possíveis para ti. Eu oro por cada pessoa aqui que deseja algo novo. Um casamento, um filho, um trabalho, uma cura. Eu não sei o que é, mas o Senhor pode fazer. Eu oro por forças renovadas, esperança renovada e confiança ancorada em Ti somente, Jesus. E eu te agradeço, porque nós podemos confiar e crer que o Senhor está fazendo. E nós vamos poder ver com os nossos olhos.